Sim, senhoras e senhores, você está aqui no canal dos mistérios do seu amigo Paulinho Boa Pessoa. E mais uma história impressionante que tem tudo de misteriosa, sobrenatural. É uma história... Alô, Alcino! Alô, Alcino! Meu querido amigo Alcino, eu vou contar a tua história hoje nos mínimos detalhes e posso garantir ao nosso público, e o Alcino sabe disso, que a história dele é pra lá de especial. Tudo preparado, tudo pronto. Fiquei impressionado com a tua história, viu, Alcino? Eu tenho certeza absoluta que o nosso público vai amar. Tá tudo preparadinho aqui, já vou começar. Antes, aquele convite todo especial para que você faça uma visita ao canal das histórias de amor do Paulinho Boa Pessoa. O canal é Paulinho Boa Pessoa Oficial, onde eu conto as mais lindas histórias de amor. Perfeito? E aquele pedido para que você seja membro do nosso canal, o que para nós é muito importante e para o YouTube também, porque assim ele propaga mais o nosso canal e a gente pode crescer. Espero que você seja membro aqui do canal. Conto com o teu carinho, conto com a sua audiência, sempre. Isso posto, digo-lhe, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Porque afinal de contas, aqui no nosso canal do Mistério, a história do meu querido Alcino acabou de começar. Mistérios da Meia-Noite. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Alcino Ferreira de Souza. E se eu dissesse para você que um homem pode atravessar quilômetros em segundos, sem carro, sem moto, sem avião, sem nada, você acreditaria? Pois é, meu amigo, eu também não acreditava. Mas um dia aconteceu comigo. Não foi que ninguém me contou. Eu vivi na pele. Eu vou começar do começo, de fato, para que vocês possam entender. Eu sou nascido naquele mês de junho de 1978 e Deus me deu o privilégio de ter nascido em Belém do Pará. Meu pai era um apaixonado pelo futebol, especialmente pelo Futebol Clube do Remo. Ele tinha realmente esse time como o time da sua vida, o time do seu coração. O maior ídolo do papai no futebol se chamava justamente Alcino. Ele era um craque que fez história no time paraense, chegou também a jogar na Portuguesa e fez muito sucesso no Grêmio, isso lá no Sul. Mas quando eu nasci em 78, meu pai olhou para minha mãe, enxugou o suor da testa, isso lá em Belém ainda, e disse com aquele sorriso cansado e de quem ainda segurava um sonho, o sonho do Remo ser campeão nacional. Meu pai tinha esse sonho consigo, ver o Remo campeão brasileiro de futebol. Aí ele queria homenagear o ídolo da vida dele, o jogador que era o grande artilheiro do seu clube, Alcino. Então ele disse para minha mãe que o meu nome seria Alcino. A minha mãe não gostou, eu confesso a você que a mamãe não gostou. Ela já tinha lá um nome escolhido. Foi uma discussão, uma pequena discussão, mas o meu pai acabou convencendo a minha mãe, mas ele teve que acrescentar um Adriano ao meu nome. Então eu virei Alcino Adriano. E a minha mãe tentou por muito tempo, insistiu em me chamar de Adriano, mas não teve jeito.
O nome que prevaleceu foi sempre o nome de Alcino. E algumas pessoas acabaram me chamando ao longo da vida também de Alcindo, devido à proximidade sonora entre os nomes. E aí eu cresci, sabe, Paulinho, ouvindo histórias a respeito desse jogador. Fiquei sabendo que era um grande jogador, um homem de garra, carisma, mas que o destino acabou castigando. Ele fez escolhas erradas, o Alcindo. Ele acabou depois de uma carreira futebolística vitoriosa, se envolvendo com o alcoolismo, lamentavelmente. E tudo que ele havia ganhado com o futebol, o que não era muito naquela época, porque o grande sucesso dele foi naquele começo dos anos 70. Pra você ter uma ideia, ele foi artilheiro do Remo em 73, 74, 75, 3 anos seguidos. O sucesso dele foi ali, sabe? Ele não chegou a ganhar muito dinheiro, mas ele gastou, sabe? Gastou tudo que ele havia ganhado, infelizmente, com essa coisa da bebida alcoólica. E ele caiu no esquecimento. Passou por muitas dificuldades. E o Alcino, jogador, ele morreu praticamente na miséria. Pra você ter uma ideia, ele faleceu em 2006, vítima de câncer generalizado. Ele morre numa cidade paraense, lá mesmo no Pará. Ananindeua é o nome da cidade. Ele morava de favor num sítio e viera a falecer naquele 12 de agosto de 2006. Quando soube, eu senti como se tivesse perdido um ente querido, sabe? Uma pessoa da família. Fiquei muito triste com o final lamentável do Alcino. Eu não sei explicar o motivo, mas a partir daquele dia, eu comecei a sentir que o Alcino sempre estava por perto. Eu comecei a relacionar a presença do espírito do Alcino. Eu rezava muito pela alma dele. Eu rezava muito pelo espírito dele. Eu pedia muito a Deus, eu pedia também aos espíritos de luz que acolhesse o Alcino. A minha avó já havia falecido. Ao meu pai, inclusive, meu pai também havia falecido por essa época. E eu pedia tanto para o meu papai como para minha vovó que ajudasse a encaminhar o espírito do Alcino. Quando ele faleceu, eu tinha 28 anos de idade. Eu trabalhava de tudo um pouco. Eu já tinha sido até ali vendedor ambulante, ajudante de pedreiro, balconista. O que aparecesse eu fazia. E toda vez eu me via em apuros. E eu rezava, mas não rezava só para Deus, não. Eu falava baixinho, sabe? Ô meu xará Alcino, que Deus o tenha no melhor da sua morada. E se tu estiver aí em cima e poder me dar uma força, me dá uma força, já que você era o homem das grandes jogadas, dos grandes dribles. Me ajuda aí, numa grande jogada nessa vida. Eu pedia assim, eu pedia para o Alcino, não só para ele, eu pedia para minha avó e pedia também para o meu pai. Pessoas amadas e queridas que já estavam do outro lado do mistério. E de algum jeito, as coisas sempre davam certo para mim, sabe? Era um emprego que parecia perdido, uma dívida que eu estava com dificuldade de quitar, uma ajuda inesperada, sempre uma porta se abria. Eu passei a acreditar que o espírito do jogador Alcino era de fato meu amigo lá do céu. E assim, os anos foram se passando, eu já estava casado, eu me casei e me mudei para o Recife, fui para a capital pernambucana. E quando foi 2012, eu aos 34 anos de idade, eu estava com a vida um tanto ou quanto complicada. Eu e a minha esposa Márcia tínhamos em 2012 2 filhos pequenos ainda. O Lucas estava com 5 aninhos e a Lia com 3. Morávamos num bairro simples, numa grande Recife, mas cheio de esperança. O problema era o de sempre, a falta do dinheiro. As contas que se acumulavam
E eu não aguentava mais ver a minha mulher virando a cabeça para o lado na hora de abrir o armário e ver prateleiras praticamente vazias. Foi quando surgiu a grande chance da minha vida. Um amigo me indicou para uma vaga numa empresa grande, localizada na cidade de Paulista. A cidade vizinha à Grande Recife fica a uns 18 quilômetros da Grande Recife. O salário neste novo trabalho era muito bom. Veja só, a empresa ia me oferecer uma casa funcional, plano de saúde bom para a pessoa contratada e para a família da pessoa contratada, escola para os filhos do contratado, e eu teria até participação dos lucros além do bom salário. Meu Deus, era um emprego dos meus sonhos. Só que, como tudo que é muito bom, era muito difícil conseguir realmente a vaga. E eu comecei, sabe, a fazer os testes para aquela vaga, algumas provinhas, e eu já tinha passado por várias etapas. Testes, dinâmicas, prova teórica. E aí, para que eu conseguisse a vaga, só faltava mesmo a entrevista final. E essa entrevista final ficou marcada para as 9 da manhã de um sábado. Seria a última fase. Se eu chegasse lá e fizesse tudo direitinho, a vaga estava garantida para mim. Então, naquela noite anterior, eu preparei tudo com muito cuidado. Só quem precisa muito de um trabalho, de um emprego, é que vai me entender. Arrumei toda a documentação, todos os documentos necessários e coloquei numa pasta. A minha mulher, sempre muito caprichosa, a Márcia, ela caprichou passando lá uma camisa azul. A camisa azul que eu tinha, ela considerava que me dava sorte. Uma calça também, toda bem cuidada. Como eu disse, documentos separados, tudo numa pastinha também azul. Antes de dormir, rezei com a minha esposa, com os meus filhos, e o Lucas, de 5 aninhos, meu menino, perguntou: papai, amanhã tu vai trabalhar num lugar bonito, é? E eu respondi para ele, diante da pergunta inocente feita pelo meu filho: vou sim, filho, vou sim, e se der tudo certo, aí você, a Lia, sua irmãzinha, sua mãe, vocês vão todos comigo. A gente vai se mudar para uma casa bem legal em Paulista. A Márcia me abraçou antes de eu dormir e falou para mim: Alcino, vai tranquilo, amor. Deus é contigo, vai dar tudo certo. Mas eu, dentro de mim, eu sabia, sabe, a importância daquele trabalho, né? Eu sabia o quanto que aquilo estava valendo para mim. Eu sabia que aquilo era uma decisão. É como um jogador de futebol, já que eu estou citando, né? Esse jogador do qual eu recebi até o nome, era como se eu fosse bater assim um pênalti numa decisão, sabe? Quando a disputa é em pênalti. E aí você precisa anotar aquele pênalti para o seu time ser campeão. Era exatamente assim que eu me sentia. E eu estava temeroso, óbvio. Eu estava assim, muito nervoso. Acordei no sábado, 6 da manhã. Eu deveria estar lá no local às 9. Acordei às 6 da manhã. A minha mulher se levantou, coitada da Márcia, uns 15 minutos ainda antes de mim. Preparou meu cuscuz. Eu tomei meu café preto com cuscuz e ovo para me alimentar bem. Olhei no relógio. Ainda eu tinha assim um tempo de sobra também. Levantei cedo, né? Pensei até em pedir o carro emprestado do meu cunhado, o Rogério, que era irmão da minha mulher. Mas aí eu fiquei com vergonha, porque a minha esposa havia dito que a Denise, a mulher do Rogério, talvez fosse usar o carro para levar a mãe dela ao médico. E eu não queria atrapalhar. Eu pensei até em pedir o carro emprestado. Mas decidi de ônibus. Eu estava com tempo bastante. Eu pegaria no ponto às 7 horas da manhã e no máximo, eu poderia gastar até a empresa 1 hora. Eu estaria já em Paulista, que é outra cidade
mais próxima, coisa de 18 quilômetros, mais uns 2 quilômetros pela cidade, 20 quilômetros ao todo. Eu chegaria ainda cedo, tranquilo, e fazia um sol bonito naquele sábado, estava tudo bem. Mas, Paulinho, a vida é estranha, né? Ô vida sua danada, o destino gosta de brincar com a gente. Entrei no ônibus, o ônibus seguia bem, o ar entrava pelas janelas abertas e eu com a minha pastinha azul nos joelhos, eu revisava mentalmente as perguntas que poderiam ser feitas durante a entrevista e assim eu dei uma olhadinha no relógio, ainda marcando 8 e pouquinha da manhã. Faltava ainda um bom tempo para eu chegar, eu estava no ônibus já, estava tudo certo. Mas eis que de repente, Paulinho, não é que o trânsito parou, ficou difícil. É que a coisa parou de um jeito, para que vocês tenham uma ideia, que o motorista do ônibus em que eu estava desligou o motor do ônibus num sábado de manhã. O que normalmente não tinha era trânsito, era muito difícil, a não ser que alguma coisa acontecesse. E alguma coisa havia acontecido. Uma carreta enorme, dessas que transportam containers, eu não sei, ela fez um L, o famoso L, atravessou na pista e travou tudo. Passava nada além daquela carreta naquela estrada. Parou tudo. O ônibus que eu estava parou, todos os carros pararam. Como eu disse a você, o motorista chegou a desligar. Parecia que o mundo tinha parado. O motorista, eu vi ele coçando assim a nuca, o motor desligado. Eu cheguei até ele e falei, ô motorista, e aí? Ele falou, ih, rapaz, agora vai demorar. Quando eu olhei para o relógio, nesse vai demorar, voltei para o meu lugar, sentei, levantei, esperei mais um pouco, voltei até o motorista e ele repetiu, ih, rapaz, ainda vai demorar, eu acho que a coisa ainda está para ser resolvida. O motorista já tinha desligado o motor. Eu gelei quando olhei para o relógio novamente. 8h40 da manhã. Pensei comigo, não pode ser. Murmurei. 20 minutos para as 9 horas da manhã. Não pode ser, murmurei. Dei um pulo. Voltei até o motorista. Amigo, por favor, dá para eu descer aqui e seguir a pé? Que eu tenho um horário, eu não posso me atrasar em hipótese alguma. O motorista, ele balançou assim a cabeça negativamente, falou, olha moço, eu não te aconselho a descer aqui não, essa estrada está isolada, depois da carreta não tem ninguém, não tem passagem para carro, quer dizer, você vai sair daqui a não ser que você acabe chegando a pé. Olha, o meu conselho para você é que não vá, mas se você quiser. Eu vi que faltavam 20 minutos para as 9. E o tempo que eu tinha de estrada, eu entendi que já fosse superior a esse tempo. Pelo menos foi o que eu entendi para acabar de chegar em Paulista. Então eu falei para o motorista, moço, mas eu vou. Eu tenho que ir. Eu respondi até sem pensar. O motorista do ônibus em que eu estava me entendeu, pediu desculpas porque ele tinha me acalmado antes. Eu já tinha aberto diálogo com ele, já tinha me acalmado achando que as coisas fossem resolver logo, mas não deu. Quando eu desci do ônibus, o sol já castigava. O ar cheirava asfalto quente e óleo diesel. Eu olhei no relógio. Faltavam 18 minutos para as 9. Bom, e não é que eu andei, não. Eu comecei a correr. Eu nem deveria ter feito aquilo, porque eu ia chegar muito suado. Se eu chegasse, né? Transpirando. Bom, resultado, eu demorei mais uns 5 minutos para conseguir passar pela lateral da carreta.
Até que eu chegasse ali e passasse, foram mais 5 minutos. E quando eu passei, o silêncio. A estrada, depois do bloqueio, conforme dissera o motorista do ônibus, estava vazia. Nenhum carro, nenhum som, olha, para ser sincero, nem passarinho. Mas eu olhei para o relógio, 13 minutos para as 9 horas da manhã. E aí, o desespero começou a bater. Porque, ainda que eu estivesse numa condução, eu teria de estrada pelo menos uns 20 minutos até Paulista. Pelo menos isso. Aquela distância não dava para ser vencida a pé dentro do prazo. 13 para as 9. O tempo era muito escasso, muito curto. Mas eu também não podia desistir. E foi aí que eu comecei a falar sozinho. Oh, meu Deus, eu lembrei do meu pai falecido. Oh, meu pai, oh, minha avó. Me lembrei do jogador falecido, daquele do qual eu havia recebido o nome. Oh, meu amigo Alcino, aí do céu, eu que peço e rezo sempre por você. Por favor, me dá uma mãozinha. Você que era os craques dos dribles, por favor, me ajude. Eu preciso tanto desse emprego, eu não posso perder isso agora. Olha, eu até chorar, eu cheguei a chorar enquanto eu andava. As minhas pernas doíam, o suor caía dentro dos olhos. Eu olhei para o relógio de novo. 9 minutos para as 9. 9 para as 9. E foi nesse instante que tudo aconteceu. Eu escutei atrás de mim o barulho de um motor. No que eu olhei para trás, eu vi um ônibus vindo. E eu me lembro que gritou assim à minha frente, Viação Rio Pardo. Uma aviação que eu realmente não conhecia lá de Recife, Viação Rio Pardo. Vi o ônibus vindo, mas naquele sentido que eu estava. E pensei comigo, mas como? A estrada estava interditada, não tinha como ele ter passado pela carreta. Será que conseguiram retirar a carreta? Então eu acenei desesperado para aquele ônibus e ele parou. Eu subindo assim aqueles 3 degraus da escadinha do ônibus, eu praticamente subi num pulo e sentei ofegante já assim no primeiro banco do ônibus. E quando eu olhei para o relógio, 8 minutos para as 9 horas da manhã. Guardem essa informação. 8 para as 9 da manhã. E foi aí, gente, que eu sofri um apagão. Exatamente isso. Um apagão. Um clarão, veio assim um zumbido nos meus ouvidos, como se o tempo tivesse dobrado ao meio. Eu sofri um apagão. A próxima coisa da qual eu me lembro é de estar descendo as escadas do ônibus. O chão ainda balançava debaixo dos meus pés. Eu levantei o rosto e quando eu levantei o rosto, lá estava ela, a fachada da empresa onde eu ia, bem diante de mim. Parece que do nada eu pedi para que o ônibus parasse ali. Como se eu tivesse apertado uma campainha, o motorista tivesse me entendido, parou. E no que eu estou descendo, eu vi a fachada da empresa na minha frente. Mas não foi o pior susto esse. O pior susto veio agora. Foi quando eu olhei para o relógio. E o mesmo horário, 8 minutos para as 9. Eu fiquei imóvel quando eu vi. Eu pensei comigo, meu Deus, o meu relógio quebrou, parou. 8 para as 9. Quando eu entrei na recepção da empresa, a primeira coisa para a qual eu olhei foi por um relógio que estava na parede. E o relógio na parede marcando 8h53 da manhã. A recepcionista, ao me ver, já foi assim, praticamente de encontro à minha pessoa. O senhor veio para a entrevista, né? Vim sim, dona. Eu respondi com a voz um tanto quanto trêmula. Ela pediu que eu aguardasse na sala ao lado.
E ali na sala ao lado eu olhei para o relógio que também estava na parede. 8h55 da manhã. Ou seja, 5 para as 9 da manhã. Eu falei, não acredito. Eu não acredito no que está acontecendo comigo. Eu entrei no tal do ônibus 8 para as 9, cheguei aqui 8 para as 9 e agora 5 para as 9 ainda. Eu fiquei assim pasmado, olhando para tudo. Quando deu 8h59, 1 minuto para as 9, a moça abriu a porta e disse, seu Alcino, pode entrar. A entrevistadora me recebeu com um sorriso e a primeira coisa que ela disse foi, parabéns pela sua pontualidade. Eu gosto de gente que respeita o horário. Pronto. Quer dizer, eu já estava saindo na frente. Paulinho, naquele instante, as minhas pernas tremiam. Eu queria contar o que tinha acontecido, mas quem iria acreditar? Até porque eu tinha que dar a entrevista para a entrevistadora. A entrevista, se eu disser para você que foi um sucesso, eu talvez estivesse faltando com a verdade, porque foi muito mais do que isso. Foi um sucesso estrondoroso, mas eu não conseguia compreender como é que eu tinha conseguido, como é que foi aquilo. Eu não sabia, meu coração não sabia, mas eu tinha sido ajudado de uma maneira espetacular. Eu tinha falado com os espíritos, sei lá, eu tinha pedido uma ajuda para os céus, para os meus amigos do céu. Eu falei com a minha avó, eu falei com meu pai, eu falei com o jogador, o Alcino, para que ele me ajudasse num drible espetacular, que eu fizesse uma jogada espetacular. Saí da entrevista tremendo, mas também com uma paz que há muito tempo eu não sentia. A mulher que me entrevistou, agora eu sabia o nome dela, Dona Vilma, era simpática, mas exigente. Ela fez perguntas sobre gestão, comportamento, sobre situações de trabalho, e eu respondi tudo, eu tinha me preparado, tudo, como se eu já soubesse exatamente o que ela queria ouvir. Era como se alguém soprasse as respostas dentro da minha cabeça. E no fim ela sorriu e disse, Alcino, é raro encontrar alguém preparado e pontual como você. Bem-vindo à nossa equipe. Por mim, você está contratado. Naquele instante eu quase chorei. Assinei os papéis, eu saí da empresa, sabe, com o coração leve e o corpo meio dormente. Era como se o mundo estivesse diferente. O ar mais limpo, o sol mais bonito, até o barulho da rua soava diferente. Eu peguei o meu celular e liguei para Márcia, minha mulher. A voz dela veio trêmula do outro lado. E aí, Alcino? Deu certo, amor. Você está brincando. Deu certo, amor. Márcia, eu consegui um emprego. Eu consegui o trabalho. A Márcia, minha mulher, começou a chorar e confesso que eu também. Eu ouvia o barulho das crianças ao fundo, os gritinhos de alegria do Lucas, da Lia. E naquele instante eu tive a certeza de que o céu havia me ajudado. Mas eu também sabia que havia algo que eu precisava entender. Nos dias que vieram depois, a minha vida mudou. A empresa me deu a casa funcional em Paulista, num conjunto bonito, um lugar realmente espetacular. As crianças foram matriculadas numa excelente escola, tudo bancado pela empresa, e a Márcia, que antes vivia preocupada, passou a sorrir mais. A gente agora fazia as refeições juntos, sabe? Almoço, jantar. A vida ganhou uma outra organização. Eu senti orgulho de ver os meus filhos comendo bem, dormindo tranquilos, estudando, aprendendo. Era o que eu sempre quis dar a eles, dignidade. Mas dentro de mim tinha aquela pergunta martelando o tempo todo. Afinal, o que aconteceu naquela manhã de sábado? O que aconteceu? Toda vez que eu fechava os olhos,
Eu via o mesmo trecho da estrada, a carreta em L atravessada, o desespero e depois o som daquele ônibus chegando. Viação Rio Pardo. Eu lembro direitinho. E o que mais me intrigava, o tempo que não passou. O relógio que marcava 8 para as 9 quando eu entrei no ônibus. E quando eu desci, depois de um apagão total, o relógio ainda marcava 8 para as 9 do mesmo jeito. Era como se o tempo tivesse parado ou me pulado. Tempos depois de eu ter começado um novo trabalho, já adaptado à firma, eu comentei sobre este caso com uma colega de escritório, uma senhora de cabelos grisalhos, chamada Dona Cida. Ela era muito religiosa. Ela ouviu assim tudo com a máxima atenção e calada. E depois me disse: "Ô Alcino, eu estou aqui pensando comigo, procure um homem. Eu vou te dar por escrito aqui o endereço dele. É seu Arnaldo. Ele mora num bairro chamado Água Fria. Ele é médium, ele é cego de nascença. Mas é impressionante, ele enxerga coisas que outras pessoas não enxergam, sabe? Outras não conseguem ver. Procura por ele." Fiquei com aquilo na cabeça. E foi numa tarde de domingo, eu tomei coragem e fui. A Márcia, minha mulher, me aconselhou a ir. Fui lá na casa do seu Arnaldo. Era uma casa simples, pintada em azul claro, as janelas de madeira, o cheiro da casa, sabe aquele cheiro de ervas? Uma moça me atendeu, pediu que eu esperasse na sala. Eu olhava assim os santos, as velas queimando devagar. Depois de uns minutos, ele apareceu. O senhor que me atendeu, o senhor Arnaldo, era um homem magro, cabelos grisalhos, os olhos eram brancos cobertos por um véu leitoso. Quando você olhava para os olhos dele, você sabia que ele não enxergava. Ele não me pediu para explicar nada, apenas disse: "Senta." Eu falei o meu nome. "Ô, seu Alcino, senta. Mas eu já sei o que trouxe você até aqui." Eu senti assim um arrepio subindo pelas costas. Como ele sabia o que havia me levado até lá? E ele disse: "Você quer entender o que aconteceu naquela estrada com você, não é?" Cheguei a pensar nessa hora que a Dona Cida talvez tivesse falado com ele, adiantado alguma coisa. Eu apenas confirmei: É sim, senhor. Eu queria entender o que houve lá na estrada." "Pois escute com calma. Tudo que você viveu não foi sonho, não, sabe? Foi um fenômeno raro. A gente chama esse fenômeno na espiritualidade de teletransporte espiritual. Teletransporte espiritual. Até a ciência hoje tenta explicar com teletransporte quântico, que a energia quântica é capaz de fazer, mas eu não entendo dessas coisas. Eu falo do espiritual. Foi um teletransporte espiritual. Na hora eu gelei, eu não estava entendendo. Como assim teletransporte? Veja bem, não é coisa de portal, não é coisa de máquina, não é nada assim da ficção. Explicando para o senhor em outras palavras, é quando as leis do tempo e do espaço são dobradas pelos espíritos de luz para cumprir um propósito justo. Isso só realmente acontece com pessoas muito especiais. Então o senhor pode se sentir sim privilegiado, ou quando o destino precisa ser corrigido. Fiquei sem voz, pensando naquilo tudo que o Arnaldo estava me falando. E ele continuou: "Você foi retirado de um ponto da estrada e foi recolocado no destino que você precisava alcançar.
por isso o tempo não passou. Para você foram segundos. No plano espiritual, isso tudo foi preparado, sabe, Alcino? Eu perguntei quase gaguejando. Mas, e o ônibus? Eu me lembro dele. Inclusive, eu me lembro que estava escrito Viação Rio Pardo. Eu subi os degraus, eu vi os bancos, eu vi o motorista. Nessa hora, o Arnaldo inclinou assim a cabeça e sorriu de leve. E disse a mim: olha, seu Alcino, aquele ônibus nunca existiu. Foi apenas uma forma que os espíritos encontraram de te fazer aceitar o que ia acontecer. Se você visse o fenômeno em sua forma real, talvez você tivesse entrado em pânico. Então, eles criaram uma imagem conhecida, um ônibus, algo do cotidiano, algo que te desse segurança. Eu fiquei mudo. Era como se o chão tivesse desaparecido. Mas eu ainda perguntei: mas esse nome, Viação Rio Pardo, eu lembro bem, estava pintado na lateral. Na hora, o seu Arnaldo levantou a cabeça, virou o rosto na direção da porta e falou para aquela senhora que havia me recebido: ô Marília, vê aí no computador, procura aí para ele, Viação Rio Pardo, Recife. E a moça começou a digitar. Houve silêncio por alguns segundos e depois ela falou baixinho: ah, encontrei aqui, seu Arnaldo. Tem sim, ó. Mas essa empresa, a Aviação Rio Pardo, ela foi fundada em Recife nos anos 60 e fechou em 2003. Era uma das mais antigas do Pernambuco, mas faliu há quase 10 anos. Eu me apoiei nos joelhos, meu corpo inteiro ficou arrepiado, porque aquilo não fazia sentido nenhum. Mas que incrível, faliu em 2003 e eu peguei o ônibus em 2012. Pois é, respondeu o médium calmamente. Você entrou num ônibus que não existe mais. Quer dizer, os espíritos usaram a imagem dele porque ele fazia parte das lembranças da estrada, da energia daquele lugar. Foi uma forma de travessia. Fiquei olhando para ele sem saber o que dizer. E ele continuou falando, sereno, como se lesse meus pensamentos. Sabe, Alcino, isso já aconteceu antes, até na Bíblia. Na Bíblia tem casos assim, de teletransporte. Por exemplo, o profeta Elias, ele foi levado num carro de fogo direto para o céu. O apóstolo Filipe, depois de batizar o eunuco etíope, ele foi arrebatado e apareceu quilômetros adiante em Azoto. E há também o caso de Ezequiel, que foi levado pelo Espírito a lugares distantes para receber visões. Isso tudo está na Bíblia, registrado na Bíblia. Em todos esses casos, o corpo foi transportado de uma forma instantânea, como exatamente aconteceu com você, como o seu caso. Eu ouvi aquilo. Nossa, na Bíblia tem isso, tem isso. Eu ouvi aquilo de boca aberta. Ele prosseguiu com a voz mais grave: ah, seu Alcino, o mundo espiritual é cheio de leis que o homem ainda não entende. Às vezes, quando a fé e o merecimento se encontram, o tempo se curva. E quando o tempo se curva, o impossível acontece. Nessa hora, não deu para resistir. Senti as lágrimas descendo pelo meu rosto e eu perguntei: mas por que eu, seu Arnaldo? Por que comigo? Ora, porque com você? Porque você pediu com fé? Porque você não duvidou? E porque espíritos te ajudaram ou um espírito te ajudou? Você pediu ajuda para quem? Nessa hora eu revelei: eu pedi
para minha falecida avó, pedi para o meu pai e eu pedi para um falecido jogador de futebol, o Alcino. Certo. Ele jogou bola, continuou o médium. Alcino morreu pobre, né? Ele morreu pobre, mas com o coração dele muito limpo, sabe? E você foi batizado com o nome dele, Alcino. Então, quando você o chamou naquele momento de desespero, a ligação entre vocês talvez tenha se completado. O nome, o pedido e o destino se encontraram. Foi quando o seu Arnaldo estendeu a mão para mim, tateando o ar, até tocar o meu ombro. Seu xará te escutou, Alcino, e te carregou para onde você precisava estar. Olha, Paulinho, boa pessoa, eu saí daquela casa naquele domingo, mais ou menos por volta de umas 3h15 da tarde, sem nem sentir o chão. Andei pelas ruas sem saber se eu ria ou chorava. O vento que batia no meu rosto parecia o mesmo vento da estrada, o mesmo que soprava quando eu subi no ônibus que não existia. Cheguei em casa, abracei a Márcia e falei baixinho para ela: Márcia, eu entendi tudo, meu amor. Eu não fui levado por um ônibus. Eu fui, na verdade, conduzido pelo próprio céu. Pelo próprio céu. Dei os detalhes para Márcia, que também ficou emocionada. Bem, tempos depois daquela conversa, e aqui eu estou falando agora de anos se passaram, daquela conversa com o seu Arnaldo, e nada mais foi igual, na verdade. Eu voltei para casa diferente, a sensação era de que eu tinha nascido de novo, não fisicamente, mas espiritualmente. Eu entendi que naquela manhã de sábado o tempo se curvou para mim e que o ônibus que apareceu do nada era só o disfarce do milagre. Um milagre feito pelas mãos de um espírito amigo. Um espírito que tinha o mesmo nome que eu. Desde aquele dia, nunca mais reclamei da vida. Aprendi apenas a ser grato, a agradecer. A cada manhã, antes de sair para o trabalho, eu olhava para o céu e dizia: valeu, xará. Que Deus o tenha no melhor da sua morada. Tamo junto. Que haja muita luz. O emprego deu certo, a minha vida se estabilizou. A Márcia até montou um pequeno salão de beleza, começou também a ganhar o dinheirinho dela. O Lucas cresceu, virou bom de bola. Quem sabe, né? E a Lia sempre dizia que queria ser médica para cuidar dos corações apertados dos outros. A casa vivia cheia de risada e eu sentia todos os dias a presença de protetores invisíveis. Meus amigos do céu, como eu chamo. Mas mesmo com o tempo, eu nunca esqueci o ônibus da aviação Rio Pardo, nem a voz do médium dizendo que meu xará me carregou no colo até o meu destino. Naquela sexta-feira, lá na empresa, eu estava no trabalho revisando um relatório, quando um colega de setor, o Geraldo, chegou todo animado, carregando consigo uma sacola cheia de camisas de futebol, camisas antigas, de times famosos, mas camisas assim, antigas, sabe? Era coisa de colecionador. Ele colecionava uniformes de times de todo o Brasil e de vez em quando ele fazia um bazar entre colegas. Olha aqui, ele gritava do outro lado da sala. Eu trouxe algumas relíquias hoje, ó. Essa aqui é do camisa do Náutico, essa aqui é do Santa Cruz, ó. E essa aqui é do Remo, o Remo lá de Belém do Pará.
quando eu ouvi essa aqui é do Remo, o meu coração disparou. Parece que algo se acendeu dentro de mim. Larguei a caneta e fui até onde estava o Geraldo. Do Remo? Você falou do Remo, posso ver? Ele tirou a camisa do meio do monte, dobrada com cuidado. Era linda a camisa do Remo. Azul royal, gola branca, tecido antigo daqueles que já não se fazem mais. Eu passei a mão devagar, como quem toca um pedaço da história. Foi quando notei algo no canto inferior da camisa. Uma assinatura escrita em caneta antiga, meio desbotada pelo tempo. Mas abaixei para ler direito. E aí, o mundo parou para mim. Com carinho, Alcino, 1975. Meu Deus, meu Deus. Minhas pernas falharam. Eu senti um arrepio subir pela minha espinha. Olhei pro Geraldo sem conseguir falar nada por alguns segundos. O que foi, homem? Ele perguntou. O que foi? Ô, Alcino, você tá meio pálido, assim, do nada, por quê? O que aconteceu? Essa assinatura aqui. O que tem? Essa assinatura aqui, ó, aqui. Alcino. Com carinho, Alcino. É verdade, Alcino. Ele jogou lá, né, no Remo. Mas não é só isso. Ele é meu xará. Meu pai colocou o meu nome de Alcino em homenagem a ele. Você tá brincando? Essa camisa é uma relíquia. Dizem que foi usada, eu não sei se foi um jogo oficial ou um amistoso em Belém. Isso em 1975. Eu sei, eu tô lendo aqui. Eu toquei aquela assinatura com o dedo, com o mesmo respeito de quem toca uma coisa sagrada. Contei pro Geraldo. Para ele eu contei tudo. Do ônibus, da estrada, do médium cego, do teletransporte. Ele ouviu tudo calado, de olhos arregalados. No fim, ele colocou a mão assim no meu ombro e falou: Alcino, essa camisa é sua. Eu não tenho dúvida nenhuma. Foi a camisa que te achou. Eu insisti em pagar, porque eu sabia que aquilo tinha um custo. Ele era colecionador, aquilo valia dinheiro. Ele não queria aceitar, mas acabamos chegando num valor simbólico. Eu levei a camisa para casa e Márcia me ajudou a mandar enquadrar a camisa. A camisa fica naquele quadro pendurada na minha sala, dentro de uma moldura de vidro, o pano da camisa já meio assim amarelado pelo tempo, mas a assinatura está firme lá embaixo, como se tivesse sido feita ontem. Alcino, com carinho, Alcino, 1975. Às vezes, quando a casa está silenciosa, eu fico olhando para aquela camisa e eu lembro de tudo. Da estrada, da carreta, do relógio parado, do ônibus impossível. E penso que talvez aquela camisa tenha sido a confirmação final. A prova de que o meu xalá lá do céu continua comigo, jogando do mesmo lado, me protegendo, me guiando. E eu aprendi a driblar algumas adversidades com essa amizade que surgiu entre mim e o espírito do Alcino. E quando o vento entra pela janela e toca o meu rosto, eu sinto que é o meu xará tentando comunicar alguma coisa sempre muito positiva, sempre muito boa. Foi assim, sabe, Paulinho, boa pessoa, e você que está ouvindo a minha história, que eu acabei descobrindo que nem o tempo, e nem a distância, e nem a morte são capazes de separar duas almas ligadas pelo mesmo nome, pela mesma fé e pelo mesmo destino. Talvez o que chamamos de milagre seja apenas a lembrança de que o céu existe. E às vezes,
Quando o amor e a fé se encontram, o tempo se dobra. O impossível se faz real. Eu sei que tem gente que canta aquela música linda, é do Cazuza, né? O tempo não para. Tantos poetas já falaram a respeito do tempo. Pois é, mas de vez em quando, por essas coisas inexplicáveis, por esses mistérios da vida, o tempo às vezes para. E parou para me ajudar. Essa é a minha história e eu gostaria de receber a partir de agora muitos comentários.